Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? No vídeo de hoje falaremos bastante sobre a questão imobiliária de Ilha Comprida. Como eu já expliquei no vídeo anterior, a intenção aqui é que não seja um vídeo formal, que eu fique falando para vocês de artigo de lei com base no artigo tal, com base no decreto tal, enfim. É algo que se aproxime para que as pessoas possam entender com mais clareza. Então, não é um vídeo técnico, a ideia não é essa, certo? Então vamos começar para falar, temos muita coisa para falar, sobre essa questão imobiliária em Ilha Comprida. Primeiro ponto que é importante, é fundamental para a gente discutir, o que é direito de propriedade? O que mais me aparece de perguntas sobre o assunto, pergunta não, né? Afirmações sobre o assunto eu comprei o imóvel é meu. E aí eu falo, ok, cadê o registro de imóvel? E a pessoa fala assim, tá aqui o contrato de compra e venda. Gente, o brasileiro tem esse hábito absurdo e tem que perder esse hábito. No direito brasileiro, a propriedade só está totalmente formal, totalmente regulamentada, totalmente, como a gente diz, consolidada na pessoa quando você pega o teu título aquisitivo, que eu já explico o que é, e leva lá no cartório de registro de imóveis e registra. Tá certo, gente? Então, eu tenho escritura de compra e venda em casa, já sou proprietário? Não, você ainda não é. Eu tenho uma sentença de uso capião em casa, já sou proprietário? Não, você não é. Mas foi dada pelo juiz? Não é ainda. Para que você seja proprietário daquele imóvel, você tem que pegar essa sentença, essa escritura de compra e venda, essa escritura de doação, ou qualquer outro documento que você tenha, que seja um título aquisitivo, e leve ela no cartório de imóveis. O que é o cartório de imóveis? É o mesmo que faz lá a escritura de compra e venda? Não, não é. São cartórios diferentes. O cartório de imóveis é como se fosse um cartório que tem lá toda a certidão de nascimento, entre aspas, do imóvel que você está comprando, que está adquirindo de alguma forma. Então o imóvel, ele era uma porção de terra que foi loteado, que foi vendido, tudo isso consta na matrícula do imóvel. Aí a pessoa comprou, sofreu uma ação trabalhista, teve o imóvel penhorado, consta lá a penhora. Aí o cara pagou a ação trabalhista, tira a penhora, consta a remoção da penhora. Aí a pessoa precisa de dinheiro emprestado, vai e hipoteca o imóvel para poder pegar dinheiro emprestado, consta a hipoteca no registro de imóvel. Toda a vida do imóvel fica lá registrada para sempre. Em Ilha Comprida é muito mais comum, foi feita uma APA. Essa APA, ela é informada ao cartório de imóveis e consta que o teu lote está inserido na APA. Então, assim, tudo que acontece com o teu imóvel, tudo que acontece com o teu lote, consta lá. Você comprou o lote, que é só o terreno, e decidiu construir uma casa com um quarto, sala, cozinha e banheiro, você faz essa planta, registra lá no cartório de imóveis, e aí consta que aquele lote agora tem uma casa em cima, e que ela é assim. Depois você decide fazer uma reforma e aumentar um cômodo naquela casa e constrói um quarto a mais. Você pega essa construção nova, aprovada pela prefeitura, leva no cartório de imóveis, registra e lá vai constar que foi anexado um novo cômodo na casa. Então, assim, tudo o que você faz, o correto é você levar em registro, para que seja registrado no cartório de registro de imóvel. É isso que a pessoa tem que ter em mente. O fato de você ter uma escritura de compra e venda, um título aquisitivo, seja ele qualquer, não faz com que você seja proprietário, certo? Por quê? Por exemplo, você vai lá e compra, mas ele não registrou lá ainda no registro de imóveis, que é o que a lei obriga, que a lei fala que tem que ser. E aí o antigo proprietário sofre uma ação de cobrança, o imóvel ainda está registrado no nome dele, mesmo que você tenha escritura de compra e venda. Então, é importantíssimo que depois que você compra, você leve o documento para registrar no cartório de registro de imóveis, certo? Isso é fundamental para que você exerça com o que a gente chama de plenitude, com totalidade, o teu direito de propriedade. Isso é fundamental, certo? E o que é esse título aquisitivo? Título aquisitivo é todo documento formal. Por que eu digo formal? Porque apesar de eu poder fazer um contrato de prestação de serviço com uma pessoa que pode ser verbal, apesar de eu poder vender uma caneta para uma pessoa com um contrato escrito ou com um contrato verbal,
A lei no Brasil exige que qualquer transferência de propriedade seja feita através de documento público. Então é fundamental que ele seja formal, que ele possua a forma que a lei exija, certo? E aí, quais temos? Temos vários, né? Temos, o mais conhecido é o contrato de compra e venda, que pela lei é venda e compra, tá? Que as pessoas fazem através de uma escritura de compra e venda. Então lá nessa escritura você diz que o compromissário, o vendedor, se compromete a vender e transferir a propriedade do imóvel ao compromissário, o comprador, que se compromete a pagar um valor por aquele imóvel. Mas temos outros, por exemplo, temos a usucapião, como eu já mencionei, que você comprova que morou lá por um período específico, depende do tipo de usucapião, no imóvel, e por isso tem direito ao usucapião, desde que cumpra os requisitos. Tem a doação, a escritura de doação. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel nele comprida, quero doar para fulano de tal. Então eu vou no cartório, porque lembra, tem que ser formal, através de um documento público. Vou no cartório e faço uma escritura de doação para a pessoa, pago os impostos, faço e entrego na mão da pessoa. A pessoa já é proprietária? Não, ela precisa levar isso no cartório de imóveis. Entre outros tantos. Em ilha comprida, tem uma peculiaridade muito específica. Se você tiver a curiosidade e for lá no cartório de imóveis e pedir uma certidão do teu imóvel lá, você vai ver que em 1994, um juiz chamado Dr. Caramuru expediu uma ordem judicial para que se averbassem todas as matrículas do imóvel de ilha comprida, suspendendo, cancelando os direitos, as matrículas dos direitos de propriedade ali. Como é que funciona? E aí ficou nessa sentença, nessa decisão judicial, combinado que a prefeitura faria a análise e a regulamentação, por conta de vários motivos que não convém explicar nesse vídeo aqui, hoje. Mas enfim, hoje é assim, a prefeitura já regularizou alguns balneários, como por exemplo o caso do Balneário Adriana, já está regulamentado. O que ela faz? Ela está indo por balneários, chama a pessoa que tem ali o lote, a propriedade ali, essa pessoa comprova o que a gente chama de cadeia filiatória, que nada mais é do que todos os documentos que comprova que ela comprou de fulano, que comprou de ciclano, que vendeu para Beltrano, enfim, explicando essa cadeia filiatória. Com base em quê? Pega lá a certidão de matrícula do imóvel, lá no cartório de imóveis, mostra, ó, aqui constava como último proprietário, senhor fulano, Zé das Couves, tá lá. Zé das Couves vendeu através de um contrato de compra e venda, que o pessoal chama habitualmente de gaveta, um contratinho para Maria das Neves, que vendeu ou que doou para, sei lá, senhor fulano de tal, e que vendeu para mim. Então eu vou e comprovo, ó, ela que estava lá na matrícula do imóvel, vendeu para ciclano, que vendeu para Beltrano, que vendeu para fulano, que vendeu para mim. E aí apresenta tudo isso na prefeitura, a prefeitura analisa isso e ao final expede um documento chamado título de domínio. E com isso, que é um documento aquisitivo, você leva lá no cartório de imóveis e registra, não vai guardar em casa. Registra isso, aí você vai ter a propriedade do teu imóvel, certo? Então assim, Ilha Comprida tem essa peculiaridade muito específica, que é esse cancelamento de matrícula lá em 94. E a prefeitura vem fazendo a passos vagarosos a regulamentação, a regularização dos balneários, né? Desde aquela época até agora, se passou muito tempo, já poderia ter sido de uma forma mais ágil, eventualmente, mas enfim, ela vem fazendo. E aí vem uma outra questão, o que eu posso fazer na minha propriedade? Ah, eu comprei, agora eu sou dono, então eu faço o que eu quiser. Se eu quiser construir uma indústria ali, eu construo. Se eu quiser fazer um parque de diversões, eu faço. Não é bem assim. O direito de propriedade, ele não é absoluto, certo? Você tem a sua propriedade, isso é indiscutível, mas existem restrições que se aplicam ali. As mais comuns são aquelas do Código de Obras do município, dizendo que você tem que ter licença de muro e calçada, dizendo que você tem que fazer a calçada para não pagar multa. Então assim, a propriedade é minha, mas você é obrigado a fazer a calçada, então você paga a multa. Ah, eu quero construir uma casa de 3 andares, mas a prefeitura do município de Ilha Comprida não tem uma lei, por exemplo, que aprove uma construção de 3 andares, então você não pode construir. Ah, mas a propriedade é minha, mas não pode, porque apesar de ela ser sua, ela não é absoluta. Existem restrições, certo? Então, existem inúmeras restrições. Municípios maiores,
e aí, sem levar em consideração se a prefeitura de Ilha Comprida tinha ou não tinha que ter, possui o plano diretor. Esse plano diretor, ele divide a cidade, o município inteiro, em áreas, por exemplo, que pode ter, essa área aqui só pode ter indústria, essa área aqui só pode ter comércio, essa área aqui é só residencial. Então, cada município tem suas restrições. O plano diretor, por exemplo, pode falar se pode ou não pode construir alguma coisa numa área. Mas a propriedade é minha. Como é que a prefeitura pode vir, ou o governo pode vir dizer o que eu posso ou não posso fazer? Pode, porque a propriedade não é absoluta. Não, mas eu vou fazer do jeito que eu quero e pronto. É bem possível que você tenha o seu imóvel embargado e tenha lá uma ordem de demolição. Assim como não é nos outros municípios, não é incomum no município de Ilha Comprida, gente. Então, tenham atenção para verificar corretamente o que você pode e não pode fazer e como você pode e não pode fazer, certo? E aí falaremos um pouquinho sobre um outro tipo de restrição que é muito comum em Ilha Comprida, que é o da APA, que tem as suas restrições. Para quem não sabe, lá em 1987, através de um decreto de um governador, salvo engano, Orestes Quercia, salvo engano, decidiu que existe uma área ali na região que seria uma APA. Ilha Comprida está inserida nessa APA, certo? Lá em 1989, foi regulamentada essa APA, dizendo que pode, que não pode, de uma maneira muito sucinta, mas dizendo, isso é assim, aquilo é assim, tal área dessa APA é ZVS, tal área é ZOC, tal área é ZU. E eu vou explicar o que é cada um deles. Então, por exemplo, Ilha Comprida está dividido em 3 grandes áreas, tá? ZU, que é zona urbanizada, é uma área na Ilha Comprida, existe um mapa disso, tá? É uma área em que as construções são mais permitidas, mais tranquilas de serem aprovadas, porque é uma zona urbanizada. Isso é grosso modo, tá, gente? A outra área, que é ZOC, Zonas de Ocupação Controlada, existem certas restrições para que haja construção, mas ainda pode. E por fim, a ZVS, que maior parte de Ilha Comprida está inserida em ZVS, é a zona de vida silvestre, onde a propriedade, por mais que você tenha propriedade, você não pode construir absolutamente nada lá. Não pode erguer um muro, nada. Existe apenas uma exceção, 2 exceções na verdade, tá? Mas uma exceção para proprietário tradicional, que pode ter construção com finalidade de pesquisa, desde que aprovado pelo município. Tá? Existe uma outra restrição, uma outra exceção sobre comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais, enfim, mas essa análise necessita de um pouco mais de profundidade e a gente vai refugir desse vídeo de hoje. Mas vamos focar nessa questão de que existe uma exceção na ZVS que permite uma construção desde que tenha uma finalidade de pesquisa e tem que ser aprovada pelo município. Então vamos lá, passo a passo. Já antecipando um pouco sobre o pedido de licença, que seria o próximo tópico. Como é que funciona? Comprei a propriedade, posso fazer o que eu quiser? Não, porque a propriedade não é absoluta. A propriedade é minha? Desde que seja registrada adequadamente, não esqueçam disso. Agora eu quero construir alguma coisa. Como é que eu procedo? Como é que eu faço? Primeiro passo, pedir licença para a construção. Antigamente era mais problemático, porque por estar inserido em uma área de preservação ambiental, você tinha que pedir licença para mais de um órgão e nem sempre eles se comunicavam. Então você tem que pedir licença para a prefeitura, e a prefeitura vai verificar com base no código de obra, lei municipal, se estava aprovado. Aí você tem que pedir licença para a CETESB, para ver se o seu empreendimento, a sua construção, não causa poluição ou dano ao meio ambiente, e ao conselho gestor da APA. Hoje, depois de muitos problemas, muita dificuldade, existe um órgão dentro da prefeitura que existem os 3 membros dos 3 órgãos para aprovar os pedidos de uma vez só. Então você apresenta este órgão municipal, lá a prefeitura vai avaliar, o CETESB vai avaliar e o conselho gestor da APA vai avaliar e vai falar se pode ou se não pode. Ou se tem restrição, se não tem. Ou se tem que adequar alguma coisa, se não tem. Então hoje está muito mais tranquilo. Mas é importante que se faça o pedido de licença. Porque aprovado, você não vai ter dor de cabeça. Se você fizer alguma coisa em uma área que você não pode, sem a aprovação dos órgãos, você vai ter problema com a prefeitura, com o conselho gestor da APA, através da Fundação Florestal, da Polícia Militar Ambiental, e com a CETESB. Cada um deles pode impor sanção, aplicar multa, suspender a construção da obra, embargar a obra e impor medida de demolição. E se não cumprir de forma administrativa, o Ministério Público entra com ação pedindo demolição.
Então é fundamental que haja o pedido de licença para que você possa fazer algum tipo de construção ou aproveitar o teu imóvel, a tua propriedade da maneira mais plena possível. E aí, tem uma outra questão que é fundamental. Então pensa assim, eu tenho um imóvel na Ilha Comprida, ele está inserido em ZVS, porque não pode ter construção nenhuma, eu não tenho nenhum tipo de projeto de pesquisa para aprovar, nem nada, e sou lá proprietário dela há muito tempo, esse lote há muito tempo. E a prefeitura vem cobrando IPTU. Mas como é que cobra IPTU se eu não posso construir? Se o meu direito de propriedade está esvaziado, como é que eu tenho que pagar IPTU? E por que a prefeitura continua cobrando se ela sabe que ali não pode construir? Vamos lá. O prefeito ou a prefeitura, ela não pode deixar de cobrar de forma inadvertida, porque ela quer. Se ele parar de cobrar, o prefeito, seja ele quem for, ele pode incorrer num crime de responsabilidade, porque ele não pode abrir mão de receita para o município sem que tenha uma lei que o permita fazer isso. Então, qual que é a questão aqui? Hoje, o município de Ilha Comprida não tem essa lei. A questão é que o Poder Legislativo e o Poder Executivo se movimentem no sentido de aprovar uma lei que fale em termos o seguinte, que em propriedades que não há possibilidade de construção ou de exploração por conta de restrições ambientais, por exemplo, fica suspenso o direito de cobrança de IPTU enquanto durar essa restrição, tá? Porque no futuro pode vir alguma coisa que altere essa questão e que permita que possa se construir e se faça plano de manejo no município. Então, pode suspender enquanto houver a restrição. E aí sim, a prefeitura não pode mais cobrar o IPTU, porque estará suspenso. Hoje em dia, existe essa lei? Não, não existe. E o que eu posso fazer? 2 caminhos. Primeiro, você pode doar o teu lote para a prefeitura, e aí ele vai lá bater o valor da dívida se eventualmente tiver, e aí a proprietária do lote passa a ser a prefeitura, e aí você perde a sua propriedade. Aliás, isso é bem comum acontecer lá. E o segundo é você se socorrer do judiciário, com argumentos e afirmações de que você comprou uma propriedade que tinha direito para você poder usá-la plenamente, que foi esvaziado esse direito e que a prefeitura vem cobrando IPTU e não se movimenta para criar uma legislação que suspenda essa cobrança. Aí você cobra os últimos 5 anos de IPTU que você pagou, eventualmente. Se compensa ou não, se tem sucesso ou não, assunto para um vídeo longuíssimo, exclusivo para isso, tá? Por hora, saibam que existe essa possibilidade, que você deve procurar um advogado da sua confiança nesse sentido, mas que existem vários entraves nesse sentido. Então, assim, eu espero que nesse vídeo a gente tenha explicado com um pouco de clareza sobre mais ou menos como funciona o direito de propriedade, especificamente em Ilha Comprida, tá? Existe um outro ponto que eu vou fazer assim, uma menção superficial, que é sobre essa questão da desapropriação. Algumas pessoas me perguntam sobre isso nos últimos anos. Como é que funciona? Você tinha uma propriedade que podia construir. Veio o Estado, através de um decreto, e falou que ali é uma APA e que agora não pode mais construir. De forma indireta, ele te desapropriou. Ele te tirou o direito de propriedade. Certo? E não te pagou uma indenização por isso. É muito mais comum a gente falar de desapropriação quando é muito mais claro e objetivo. Quando o prefeito, o governador, chega lá e fala assim, vou desapropriar a sua casa porque eu vou construir um aeroporto aqui, vou te pagar a indenização, toma. Nessa situação de Ilha Comprida, quando foi feita uma APA, ela tirou o direito de propriedade, esvaziou o direito de propriedade de muitas pessoas que tinham propriedade ali, mas não pagou nenhuma indenização. Qual que é o problema? Está prescrito o direito de discutir sobre isso. Porque o prazo era de 20 anos, e como eu falei, foi o decreto de 87, e foi regulamentado em 89. Então, assim, está prescrito. Existem teses que falam que a prescrição só começa a correr a partir do momento que você toma ciência da informação. Mas como eu disse, é uma tese. Então, assim, existem vários riscos, várias situações que você tem que ponderar se vale a pena ou não, mas existe essa possibilidade. Então, o que a gente sugere? Que
Após assistir o vídeo, caso tenha sobrado algum tipo de dúvida e que você acha que você tem direito a falar sobre alguma coisa ou outra, ou discutir alguma coisa, procure um advogado da sua confiança, que ele vai poder te orientar bem sobre a situação, o que pode, o que não pode, sobre os riscos. Tá certo? Um grande abraço, não esqueça de deixar um curtir se você gostou do vídeo e de seguir e de se inscrever no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, tchau, tchau.